Você vive no momento presente? Porque muitas vezes você se vê esgotada por causa de quê? Porque você não conseguiu ter um momento presente seu que você pudesse respirar e fazer aquilo. O estar presente é você trazer para a consciência aquilo que você está fazendo, né. Às vezes tem coisa que você fala: "Nossa, eu me lembro direitinho de tal coisa", porque aquilo foi uma coisa importante que você viveu no presente. Como que a gente pode fazer para estar naquele momento presente? Olá, habitantes do Brasil e do mundo afora! Olá, Fleo! Olá, Dil, olá para todos. Como é que tá aí no Brasil? Hoje você está com um cenário diferente. Hoje eu tô num cenário diferente, porque hoje eu não tô em casa, né? Não tô na minha cidade. Hoje eu tô em Salvador, vim aqui para um congresso, então eu tô aqui passando calor. Isso, faz bastante inveja pra gente, né, que tá aqui do outro lado do mundo, né. Que delícia, Salvador, come um acarajé por mim, tá? Pode deixar, com certeza que eu não vou embora daqui sem comer um acarajézinho, não. Bom, estamos começando mais um Ladem com Café, um papo descontraído com temas diversos sobre o desenvolvimento pessoal para melhoria de vida. É isso aí, quem não quer melhorar, né? É, eu sou a Fernanda Rainha, Eu sou a Flávia Rainha. nós somos o Ladem. Ler, aprender, dedicar, esforçar e melhorar. Melhorar. E o tema de hoje é: você vive no momento presente? Bom tema, né? Bom tema. Faz a gente pensar em muita coisa, né? O que será que quer dizer isso? Viver no Pois momento é. presente. Com a evolução do mundo, a gente hoje é bombardeado de coisas, né? Você liga a televisão, é bombardeado de canais, de outros aplicativos, de a gente liga a TV e tem vários extremes, além da televisão paga assinada, né? Oferece diversidades de canais, né, e e também a internet, que existe muitos aplicativos, muitos sites, muitas coisas interessantes para ver. Tá aí os games, que tem muitas opções de games, e o que falta para a gente conseguir, ver tudo isso, né, falta nos tempo. E só que a gente trabalha, a gente tem as coisas, as tarefas de casa para fazer. E mesmo assim, não é só uma questão de lazer, né, que esses estímulos existem. É, no próprio trabalho. As exigências de trabalho hoje são muito diferentes. Então, assim, as tarefas que você tem que fazer, a quantidade de serviço que você precisa fazer, as exigências que se tem para nós são muito maiores do que as que o meu pai falava, por exemplo, né? Mesmo em casa, os afazeres que a gente tem, as preocupações que a gente tem de arrumação ou de ter móveis específicos, eletrodomésticos. Hoje em dia tem uma diversidade de eletrodomésticos que você quer ter todos os tipos, né? Então, existe uma demanda muito grande de estímulos e você quer abraçar tudo isso, né? Você E quer abraçar. por conta desses 500 estímulos que a gente tem na cabeça, a gente hoje passa muitas vezes a pensar nas tarefas que tem para amanhã, que seria viver no futuro, e ou pensar nas tarefas que foram feitas no ontem, que seria o passado, né. Que é aquela coisa: "Ai, eu devia ter feito isso. Ai, se eu tivesse feito assim", né. Ou seja, eu tô aqui na reunião com você, no papo com café, mas a minha cabeça tá assim: "Ai, porque ontem eu devia ter tomado banho naquela hora, porque aí eu ia conseguir ver aquele programa, ia ter mandado aquele e-mail, só que eu tô aqui com você agora, né, É. e a minha cabeça Ou tá lá".
ou eu estou aqui pensando que qual conteúdo que eu tenho que fazer para a próxima semana e a gente deixa de viver o presente, né? A gente deixa de viver o momento agora, né? E perceber que este é o momento aqui, que agora eu estou me dedicando a conversar com a Ju, a fazer um papo de café, a se concentrar no que a gente vai conversar nesse aprendizado, em estar bem sentada, com a coluna confortável, né? Sentindo a temperatura do ambiente, ou seja, estar bem neste momento presente, neste momento atual. E isso é para tudo. E isso, ele deve ser aplicado em todas as situações, né, que você faz na vida, como coisas simples, como comer, você fazer uma refeição olhando para o prato, sentindo o sabor da comida, da consistência do que você está mastigando, o cheiro, sentindo a temperatura daquele alimento, se é quente, frio, apimentado, o tempero, saborear. O que a gente faz atualmente é comer vendo as mensagens do celular do seu lado, né? É comer pensando na máquina de roupa que está batendo e que você tem que comer rápido para poder desligar lá e depois estender a roupa, porque já está na hora de levar o seu filho para a escola. Então, o ideal, se você consegue se concentrar em viver aquele momento presente, além de você saborear, né, todas as coisas que estão ali à sua volta, você consegue descansar a mente, descansar o corpo. E isso no final do dia é imprescindível, porque muitas vezes você se vê esgotada por causa de quê? Né? Por causa de quê? Porque você não conseguiu ter um momento presente seu que você pudesse respirar e fazer aquilo, se concentrar naquilo, né? Meu filho, por exemplo, ele tem TDAH. Então, a grande característica, né, do TDAH dele é a impulsividade, né? Então, assim, tudo ele é acelerado. Parece que tem um motor ali em cima dele e ele tem essa questão de estar acelerado e impulsivo. Então, ele precisa fazer. Então, ele não mastiga comida, ele engole. Ele engole, né? Então, assim, é engraçado que esse momento presente é uma coisa que eu pratico muito em casa, principalmente as refeições, porque é aquela hora que eu falo, ó, vamos com calma, né? Vamos tentar mastigar o alimento. E eu falo para ele assim, que gosto tem isso, né? Tá salgado? Não tá salgado? E aí ele começa a pensar, ou seja, trazer ele para o presente, né? Trazer o que ele está fazendo para consciência. Isso que você está falando, né, Fleu, tem muito a ver com o filósofo indiano Osho, né, no livro que ele escreveu sobre a consciência, e nada mais é que o estar presente é você trazer para a consciência aquilo que você está fazendo, né? Que muitas vezes tem a ver quando, por exemplo, a gente está em situações. A gente esquece, por exemplo, a gente está dirigindo o carro, indo, fazendo um caminho, né? E de repente pensando em alguma coisa, e de repente erra, né? E aí a gente olha e fala, nossa, porque na verdade quem estava dirigindo não era o nosso corpo, né? Aliás, era o nosso corpo, não a gente, né? Porque a gente não estava no modo consciência, né? Nossa, isso aí acontece direto, né? Acontece direto. E olha como é realmente, você não está consciente do que você está fazendo e o seu corpo vai, como se fosse um hábito, né? Uma coisa que você está, principalmente, normalmente você erra por um caminho que você está acostumado aí, né? E não Sim. quando quer fazer diferente. E é isso, acontece, essa coisa do esquecimento acontece com quase tudo, né? Por exemplo, a gente chega em casa todo atarefado, joga a bolsa, joga a chave do carro
e depois quando vai embora, que precisa da chave do carro, aonde que está a chave do meu carro? Aonde que está a minha carteira? E procura, e procura, e procura. E por que que não sabe, né? Porque a gente não estava lá no presente, porque não Ah, trouxe para nossa consciência, né? A gente fez a ação sem nem perceber. sem nem perceber. E isso faz com que você não tenha o benefício da ação, ou seja, não curtir aquele momento. Então, é aquela coisa das preocupações, né? Você vai viajar e você está preocupado com o avião que vai sair, ou com o trem que você vai pegar, ou com não chegar atrasado, ou porque você tem que ir para outra cidade. Só que caramba, você está aqui, né, num lugar que você viajou às vezes 10 horas para chegar, e assim, você não consegue ter o benefício de visualizar onde você está, de curtir aquele momento, de tentar imaginar como que aquilo foi construído, né? Como que a natureza fez aquilo, dependendo do que você está contemplando. Você não consegue curtir o momento, viver o momento e guardar depois essa lembrança, porque muitas vezes o que acontece? Ai, não lembro. Claro que não lembra, você não estava no momento presente, né? Você não vai lembrar daquilo que aconteceu, né? Não é verdade? Estava preocupado com o check-in do hotel, sim, estava preocupado com o check-in do hotel ou preocupado com o check-in do próximo voo e deixa de viver, né? Uma coisa bem legal, assim, que a gente consegue ver essa parte do estar presente, né? Nos casais apaixonados, né? É um exemplo bem interessante, porque quando a gente está apaixonado, a gente vive aquele momento mágico, né? Daquela noite, por exemplo, bonita, né? Aquele jantar romântico, e no dia seguinte, quando a gente vai trabalhar, a gente fica com aquela cara, né? De apaixonado que todo mundo percebe. E aí as pessoas perguntam, né, no trabalho, e você fala, oi, o que é? O que está acontecendo, né? E até as pessoas falam, ei, você não está aqui? E na verdade não, né? A pessoa está no passado, lembrando, vivenciando aquele momento bonito, né, que foi. Sim. Tanto e aí é o exemplo do passado quanto do futuro as preocupações, né? Preocupações aí, Sim. será que aquela reunião vai dar certo? A entrevista do emprego, o próprio encontro, né? Será que ela vai gostar de mim, né? Você vivenciar o futuro, tentar prever essa questão do futuro, impede de você viver o momento. Você sabe que teve uma vez que eu estava numa praça, né? Num parque, né, na verdade, de domingo, fazendo passeio de parque com a família. E aí eu vi uma cena que eu falei assim: olha, é exatamente esse é o grande problema da humanidade, né? Então, era o pai passeando, andando no parque com a sua filha, né? E ele estava ao lado dela. Ou seja, olha que gostoso, né? O pai que estava passeando com a filha, só os dois, né? Não sei se eles são divorciados, se não tem mãe, não sei exatamente qual que é a história daquela família, mas eles estavam juntos andando no parque. Mas se alguém perguntar para aquela criança que você fez no domingo? Ah, eu fui no parque com meu pai, que legal, você passou o dia com seu pai e ela vai falar assim: não, não passei o dia com meu pai. Por quê? Porque o pai estava lá passeando com aquela criança, mas ele estava no celular. Então ele estava andando, a menina estava ali, eu lembro até que ela estava com um galho, cutucando assim, né, o chão e ele no celular. Então, assim, ele estava com ela, ele passou o dia ao lado dela, mas ele não passou o momento presente junto com ela. Porque a cabeça dela estava preocupada em outras coisas. E o que que ele planta? O que que planta na cabeça daquela criança, né? O estar sozinho, o estar abandonado. Então, assim, é um momento que se ele tivesse com ela não teria essa sensação de estar sozinha ou abandonado, né? Mas não estava.
Ele estava no celular, ele estava em outro lugar, Rejeição. né? E a menina estava sozinha, apesar de estar com o pai. E a gente faz muito isso. A gente faz muito isso no dia a dia. E isso é muito deletério. Porque Sim. você é deletério para todo mundo, né, que está à sua volta. Para quem está ao Você seu sabe que lado, você me. que quer a sua atenção e não tem, né? Porque, na verdade, você está do lado, só que a sua cabeça está na reunião de amanhã, Sim, tá na conta que você tem que pagar, né? E isso é muito deletério para quem está sim. do seu lado e para você mesmo, né? Você sabe, você sabe que você me lembrou com essa história, um trecho do livro da Anna Lembke, né, da doutora Anna Lembke, do livro Nação Dopamina, onde ela fala, né, os americanos não conversam entre si, têm entre si, né? E é o que está acontecendo hoje, né, Fleur? Tipo, conversar, tipo, a gente sai até para um papo de café, como a gente está fazendo agora, e só que a gente não conversa com a pessoa, né? A gente conversa com o celular, a gente conversa por mensagem, né? A gente aprendeu a conversar por mensagem, quieto, né? Não, não solta, enfim. Sim, a gente nem no telefone fala mais. Porque o telefone é o momento presente, Verdade. né? O telefone é o momento presente. Você tem que parar para falar com aquela pessoa. E aí, você não, É. hoje em dia você não consegue mais falar no telefone. Você manda áudio. Uma outra da organização, né? Porque quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa do nosso dia a dia, mas a gente não conclui ou faz alguma coisa pela metade, porque a nossa cabeça não estava ali 100%, né, naquilo. O pior é que, assim, viver nessa questão, viver no momento futuro, não resolve. Não resolve. Esse que é o pior ainda. Porque se você está aqui hoje, tô aqui com você hoje, fazendo essa reunião, e se eu estou preocupada, né, com o que eu vou fazer depois, com a minha viagem que eu vou fazer daqui a pouco, não resolve a viagem. Se pelo menos Sim. resolvesse, justificaria, né? Mas não. Além de eu trazer, assim, eu acho que a grande consequência de você não viver no presente é você trazer, assim, você não descansa, né? Você vive o cansaço, você vive a preocupação, e isso traz para o seu corpo todas as questões fisiológicas, né, de um estresse. Né? E com o tempo, isso, se você não se preocupar, porque é tão deletério isso, porque é tão preocupante isso, porque isso com o tempo vai virar um transtorno de ansiedade. Você vai poder ter uma depressão, vai te trazer algumas complicações de saúde, né? Uma hora. Então, assim, não funciona, né? Não funciona. Então, é muito importante se conscientizar, né, da importância de você viver o presente para manter uma mente e um corpo saudável para evitar possíveis problemas. Além de trazer benefícios para viver o hoje com você e com quem está à sua volta, você também evita problemas graves até de saúde futuros, né? Tipo, o que a gente pode Sim. fazer, né, para viver no presente, né? O que a gente pode fazer como um treinamento? Você tem. Então, tem alguns lugares que eu acho que as pessoas elas vivem o verdadeiro presente, né? Então, por exemplo, um jogo de futebol, né? Um estádio. Quando você vai para o estádio ver um jogo de futebol, você está lá gritando, você está lá torcendo. Dificilmente você vai conseguir pensar nas tarefas do seu trabalho no futuro, ou você vai ficar pensando nas brigas que você teve no ontem, por exemplo, né? Dificilmente você vai viver ou o futuro ou o passado.
né? Você tá ali naquela multidão torcendo, né, com o jogo, prestando atenção. A atenção que você dá pro jogo não vai deixar você viajar no tempo, né? Mais ou menos assim. E você vai conseguir estar ali no passado, né? Ah, outras situações que eu acho que a gente vive o presente por exemplo, em cinema, né? Se eu estou sentada na poltrona vendo o filme, eu estou concentrada ali no filme, né? Eu vou realmente assistir ao filme. Principalmente quando É, a história é interessante, né? sim, Quando né? interessa a história. Sim. Um teatro, né? Uma outra questão, a consulta médica, né? Quando eu estou no médico ouvindo que ele está falando sobre mim, sobre a minha saúde, né? Como prescrevendo uma medicação onde eu preciso prestar atenção ali, como que é que toma o remédio, como é que faz, enfim. Acho que são momentos também que, que a gente vive o verdadeiro presente, né? Ou eventos, né, Fleu? Algum evento, uma grande festa, um casamento, por exemplo. São emoções, né, que a gente vive. E que é bem essa questão que você está falando aí, está levantando, é bem verdade. Tipo assim, se você avalia, né, avaliar pontos da sua vida que você lembra, às vezes tem coisas que você fala, nossa, eu me lembro direitinho de tal coisa. Então, por quê? Porque aquilo foi uma coisa importante que você viveu no presente. E aí aquilo consegue ficar guardado, porque você viveu de forma intensa, né? O presente, você estava ali vivendo aquele momento, um encontro com amigos, uma festa que você comemorou, né? Uma conversa, algo com grande potencial, ou seja, você manteve toda a sua atenção, né? Seu corpo e mente naquela situação. E isso faz com que fique gravado e você tenha isso como lembrança, né? Sim. Mais uma importância, né, da questão de você viver no presente. Se você tá ali com a cabeça em outro lugar, aquilo não tem nem como ficar gravado. Por quê? Porque não foi uma vivência. Não foi, não houve consciência daquilo, né? E vendo por esse ângulo, né, sobre as festas, o casamento, os eventos, né, a gente a gente percebe que quem vive o presente, na verdade, são os convidados, né? Porque quem dá a festa tá todo ali preocupado, né? Em se as pessoas estão comendo, se as pessoas estão sendo bem servidas, se a bebida está chegando para todo mundo, né? Tá sempre preocupado com a organização e, na verdade, ela não vive o real momento da festa, né? E a hora que é verdade, é uma pena, né? Porque O os mesmo anfitriões é o que mais deveria curtir, porque é um momento melhor, é um momento que eles buscaram. acontece. É uma pena mesmo. O mesmo acontece com a viagem, né? Tipo, quem tá na viagem, o comando da viagem, né? O roteiro, o guia da viagem, tá ali preocupado com aquelas ações e tal, onde a gente tem que ir, que horas que tem que ir, tem que ir logo que daqui a pouco o ônibus vem buscar a gente, né? Coisas assim. E quem vive mesmo o presente ali da viagem é quem vai junto, né? O acompanhante. Você sabe que você me fez lembrar de uma história logo que eu comecei a namorar com meu marido, a gente foi fazer um cruzeiro num navio, né? Esses passeios de cruzeiro. E foi muito engraçado, porque eu ainda não conhecia ele, né? Então a gente estava no começo, né, do namoro, tinha alguns meses. E aí, assim, eu me lembro de uma cena que a gente estava lá no navio.
no meio do nada, no meio do oceano, né? Era a linha do horizonte, 360 graus. Um dia lindo de sol, porque era verão, na América do Sul a gente estava, e a gente estava num solário, assim, né? Então tinha umas cadeiras com vista para o mar para você sentar, e a gente estava sentado, eu estava sentada lá, e eu gosto de ler, estava lendo um livro, ele lê mais ainda do que eu, e aí ele estava lá com as revistas, e aí pega uma revista, pega um livro, e de repente ele fala assim: Eu não estou descansando nada. Cara tá louco? Eu falei assim, como assim? Eu falei para ele assim, olha isso, né? Eu lembro que eu levantei assim da cadeira, né? Eu falei assim, olha isso aqui, linha do horizonte 360 graus, ouve o barulho do mar e do navio, um dia lindo, a gente de férias, passeando, tomando sol, curtindo, descansando numa cadeira super confortável. E você não está descansando nada. O que é descansar para você, né? E na verdade o que era descansar para ele é desligar. Ele precisava desligar do trabalho, da rotina e não conseguia. Então, mesmo naquele cenário, ele não conseguia. Por quê? Porque ele não estava no presente. Ele não estava vivendo aquele momento. Ele estava não, porque quando eu voltar, porque é a reunião, porque é o que eu tenho que fazer, é a mala quando a gente chegar, e aí você não consegue curtir aquele momento que me fez até dar risada, né? Naquela hora foi, nossa, eu lembrei disso assim, é um exemplo muito real para isso, né? Para trazer no presente, né? Sim. E falando nas atividades, né, no futuro, vale lembrar também que a gente falou dessa questão de se desligar das tarefas do dia seguinte, mas se preocupar com as tarefas do dia seguinte em algum momento do dia também é importante, né? Por exemplo, eu costumo, num determinado horário da noite, né, quando o meu dia ali está acabando, eu costumo organizar as coisas para o dia seguinte. Então, organizar a malinha, né? O que eu vou levar, a roupa que eu vou vestir. Eu gosto de ter já um dia antes, né? Visto. E então essa organização do futuro, ela também, embora eu esteja fazendo essa organização para o amanhã, ou seja, para o futuro, ela também pertence ao presente, né? Porque eu estou ali pensando naquela tarefa que condiz com o preparo do futuro, né? Então, uma coisa São coisas é, diferentes, na verdade, são né? coisas diferentes, Então, você viver o exatamente. momento presente não significa que você não pode planejar o seu amanhã. O futuro ele precisa ser planejado. O futuro próximo, tipo organização do dia seguinte, quanto programar até conquistas e sonhos, né? Um futuro a curto prazo, médio prazo, longo prazo, tudo isso precisa. Aí é uma questão de planejamento. Mas esse planejamento, essa organização, ela não pode impedir que você viva, né? O seu dia. Aliás, nem é o seu dia, é o seu momento, né? É um Exato. pequeno pedaço do dia, né? Muito legal. E como que a gente pode fazer, né? O que que a gente pode fazer para estar naquele momento presente, né? É, quais são as dicas que a gente pode dar, de repente, para a gente estar naquele momento presente? Por exemplo, na refeição, né? Evitar de levar o celular ou coisas que distraem, né? Tentar sempre estar presente, ou seja, observar aquilo que a gente está fazendo. Agora eu estou sentada no computador, estou conversando, estou, né, vendo, estou no presente, Tem um tipo de um exercício mesmo, né? Que eu procuro praticar bastante com meu filho, por conta dessa questão de ele ser acelerado, que eu acho que é igual esses exercícios, né? Que faz com os ratinhos, né? Que é o clique. Então, assim, quando de repente você se vê
numa situação assim, ai, porque tem que ir lá, porque eu tô aqui, não, que aí o fogo desliga, o fogo pega a campainha que tocou assim, quando você se vê numa situação assim, né, acelerada, é como se fosse o clique, né? Tem que dar o clique. Ó, ei, ei, e aí Vamos você, parar, volta para o presente. ó, agora é o momento. Então, assim, esse clique, né, eu pratico muito com o meu filho, e aí, ele fala, ei, respira. E aí, é como assim, você dá uma oxigenada no cérebro, né? E aí ele consegue parar, dar o clique de você, ok, vamos fazer com calma, vamos fazer, né, curtindo o momento, né? Então, é, Acho que, eu acho penso que que eu, a gente acho precisa que de eu, um clique. ah, acho que outra coisa interessante para trazer, né, é essa questão de a gente prestar atenção nas coisas, né, que a gente faz ou está fazendo, se elas estão tirando a gente do presente ou não, né? Por exemplo, numa visita, quando a gente vai visitar alguém ou quando a gente recebe uma visita, por exemplo, ficar assistindo televisão é entretenimento, né? E não conexão com a visita, né? Ou ficar vendo revista, ou ficar vendo o celular, né? Eu estou no evento e não estou aproveitando o evento, seja ele uma visita, ou seja ele o que for, num restaurante, seja ele o que for, né? E qual o segredo, né? Como que a gente faz para viver o presente? Na verdade, a gente precisa sair daquele modo tenso, né, e ir para o modo relaxamento, né? Sair do trabalho, né? Não levar o trabalho na nossa cabeça, fazer essa separação, né? E vice-versa, né? Então, assim como ir para o trabalho e não levar a sua casa para o trabalho, né? Chegar no trabalho, Também, agora eu vou trabalhar. E esquecer que você brigou com a também, esposa, que o seu filho aprontou na escola, né? Esquecer que os seus pais são idosos, estão doentes, então você tem que esquecer essas questões e trabalhar, né? E fazer isso, né? Assim, tentar relaxar e viver aquilo que você se dispôs a fazer naquele horário intensamente, né? Assim você consegue colher os frutos disso e sem se prejudicar tanto, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. a concentração também é algo que faz, que te traz para o presente, né? Então, quando você está concentrado no cinema, você está com a total atenção lá, a concentração faz você não pensar, né, nas realizações do futuro ou do passado. Ou quando você está lendo um livro, você também está com a concentração voltada para o livro e você se dispersa não pensando no futuro nem no passado, ou seja, você vive ali aquele presente. Então, a concentração também traz a gente viver no presente, né? É quando a gente se concentra naquilo que a gente está fazendo, que a gente também consegue viver o presente, né? Até quando você vai assistir uma televisão em casa, assistir uma série comendo alguma coisa. Isso é outra coisa que é importante, às vezes, evitar de você comer junto com algo que a sua mente está distraída, porque você esquece, você não consegue perceber o quanto aquilo você precisa comer, se o seu estômago já está satisfeito. Então, quando a sua mente está ligada em outra coisa, você vai consumir aquilo de forma exagerada. Até numa É refeição na verdade. mesa, né? É verdade, Você, igual quando a gente está no cinema comendo pipoca, né? A gente olha é, fissurado na tela, naquele filme, e fica olhando e a pipoca só vai assim, né?
Quando você Na vê, é uma bacia de pipoca que foi De embora. repente você, né, já ganhou peso, já foi toda a pipoca, porque você nem conseguiu controlar aquilo que você estava Sim, comendo. como que coube tudo aquilo, né? E a refeição é isso, assim, se você você não consegue perceber, às vezes, o quanto o seu corpo já está satisfeito, né? É muito importante isso daí. É muito importante você dar a devida atenção, né? Para quem está do seu lado ou para a sua atividade que você está fazendo em si. Sim. Muito legal, Fleo. Muito obrigado por esse bate-papo, descontraído e também importante. Acho que a gente conseguiu atingir mais um objetivo aí nosso, né? Eu acho que, assim, para encerrar aqui a minha parte, eu acho que não esquecer de dar a devida importância para o momento que você está vivendo, independente de onde seja, né? Ele não precisa ser você não precisa dar importância para o momento master da sua vida. Você pode dar importância para o atravessar na rua, né? Esperar na faixa, o farol fechar. Enquanto você está esperando, às vezes parece uma eternidade. Você está atravessando a rua, mas parece uma eternidade esperar 1 minuto o farol fechar. Não, viva aquele momento. Veja os carros seguindo, veja outra pessoa atravessando, né? Veja o passarinho voando na sua frente. São situações ali que é 1 minuto que a sua mente descansa, que o seu corpo descansa e que no final do dia isso vai te trazer um benefício sem você perceber, né? Sem você perceber. Então, é não esquecer, né, de perceber o clique nessas situações e te trazer para vivenciar os pequenos momentos, porque é aí é que está a vida, né? A beleza da vida está na folha que cai, né? De repente, a flor que cai, né? E você, de repente, pode sentir ela, o cheiro dela. Então, assim, é muito gostoso. Quando você começa a praticar isso te traz muitos benefícios. Isso é muito bom para a saúde até. E uma vez que você pratica, torna-se hábito, né? Isso mesmo. Quando você vê, você está vivendo o presente de uma maneira assim, tranquila, né? Sem fazer esforço. Torna-se hábito porque te traz uma sensação de bem-estar. E o bem-estar, se tem uma recompensa naquele comportamento que você faz, o seu corpo tende a querer, você automaticamente tende a querer repetir, né? É isso aí. Sim. Perfeito. Nos vemos no próximo episódio. Uma boa semana para vocês. Uma boa semana para vocês, boa semana para você, Fleo, e até o próximo episódio e bom divertimento aí em Salvador. Pode deixar. Depois eu te conto do acarajé. Tchau, tchau. Tchau.